Salve Deus, mestres, ninfas, deixa amanhecer. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a alguns esclarecimentos, principalmente nesse início de 2021, que iniciam-se as atividades físicas e espirituais. Se Deus quiser, a vacina para essa pandemia vai chegar e vai beneficiar todo mundo. É importante, meus irmãos, a gente sempre, na nossa caminhada, olhar para o passado e ter como referência o que aconteceu neste passado para que não se repita nem no presente nem no futuro as coisas que não foram boas. E que o passado possa nos nortear de acordo com as coisas corretas, positivas para a nossa evolução. E assim a gente vive dentro do amanhecer. A gente olha para o Vale do Amanhecer, principalmente antes de 2008, onde que a doutrina era unida, que a gente falava um só idioma. E a gente utiliza dos exemplos deste passado para que a gente possa seguir adiante. Então o Trino Sumanã sempre teve essa preocupação em manter a decrescência, a continuidade da doutrina de acordo com as orientações da Clarividente, principalmente na posição dele, que foi o último trino presidente triada vivo. Então, coube a ele decisões que os outros trinos não tomaram. O trino Tumuxi, o trino Araquém e o trino Ajarã não deixaram de forma explícita a continuidade do sistema, né? A gente vê em alguns casos, estatutos, coisas muito sem explicação, mestres que não tiveram uma exposição pública por parte do trino, que seria a sequência da doutrina. Então, tudo isso é muito questionável. O trino Sumanã, ao contrário, como eu disse, né, olha para o passado e aprende com os erros para nortear o futuro. Então, o trino Sumanã, ele, desde 2018, começou a reescrever essa história, né? Colocando um novo futuro. Por quê? Porque ele fez uns documentos e deixou público esse documento, né? Com ele em vida. Então não tem nenhum documento que tenha surgido, nem nada do Trino Sumanã, que tenha sido após o desencarne dele, né? O que nós estamos apresentando foi apresentado com ele em vida ou foi registrado por ele em um reino central, em uma estrela candente, o que for, né? Mas não tem nada aqui escondido. Por quê? Porque o princípio básico de nós é sermos verdadeiros, palavras e ações, assim nos dizia Clarividente. Então a gente tem que buscar ser correto, né? Então, em 2018, foi lançada uma resolução pelo Trino Sumanã, onde ele começa neste ano a nortear o nosso caminho, o caminho que a gente iria começar a percorrer hoje, sem a presença do nosso trino. Então, eu gostaria de ler esse início da resolução para que vocês possam entender essa visão. Aquela pessoa que queira adiantar, ela pode aqui no YouTube colocar para aumentar a velocidade do vídeo. Tem como você fazer isso aqui nessa engrenagem, nessa rodinha, e assim você pode aumentar a velocidade com que o vídeo passe. Mas é importante que eu esclareça esses pontos que são inerentes à condução dessa doutrina e deste futuro que foi planejado lá atrás pelo Trino Raiz, né? Então começa. Salve Deus. Meus irmãos e meus mestres dessa doutrina do amanhecer. Isso foi no dia 11 de julho de 2018. Nas últimas décadas, presenciamos os avanços quantitativos em nossa corrente. É inquestionável o aumento do número de templos no país e no exterior. No entanto, como conhecedor dos valores e critérios estabelecidos pelos planos espirituais, por intermédio de Tia Neiva, a qual não mediu esforços para que chegássemos ao patamar de um sacerdócio livre das influências humanas, sei que a qualidade precisa ser nossa palavra de ordem e não a quantidade, né? Isso se refere ao trino.
Somos uma doutrina franciscana, onde a simplicidade e o desapego são essenciais para que alcancemos as coisas do céu. E eu faço um parênteses porque isso era uma coisa repetitiva, né? O Trino sempre dizia: a nossa doutrina é franciscana, a nossa doutrina não visa lucro, a nossa doutrina não tem enriquecimento por parte dos médiuns em cima de questões doutrinárias, né? Inclusive, os próprios preços das consagrações não somos nós que colocamos, é o próprio presidente do templo, e o valor desta consagração que se arrecada fica em benefício do templo, né? Benefício da água, da luz, de alguma melhoria, e a gente não leva nada com isso, porque o meu adjunto ele já dizia: quem não tem condição não se estabelece. A partir do momento que o Trino nos reuniu e nos mostrou a missão, né, de ser peregrino, de caminhar de porta em porta, assim como ele fez, assim como o canto dele dizia, nós temos que ter a nossa vida física, nós temos que ter o nosso trabalho para que a gente possa se sustentar e ter condições de levar a doutrina de forma muito clara e de forma sem ter nada que nos prenda, e que isso poderia acarretar com que a gente não fosse verdadeiro no que fosse necessário, né? É lógico que a condução do templo e do corpo mediúnico é do presidente do templo, mas algumas orientações são necessárias, né? Principalmente dentro do conhecimento doutrinário que o grupo tenha, né? Essas decisões não são feitas de forma individual, e sim na forma do grupo. E o Trino deixa isso claro aqui também, então vou continuar. Quando nossa mãe mentora, por determinação do nosso Pai Seta Branca, formou os trinos raízes, confiou a cada um de nós os poderes necessários para a implantação e impregnação dessas divinas raízes que vêm de Deus. Diante da absurda inversão de valores que nossa corrente vem sendo submetida, tenho feito constantes reflexões acerca das responsabilidades que me foram atribuídas pela clarividente. Porque assim como eu comentei ontem, o Trino Sumanã era um trino presidente triada, igual Tumuxi, igual Araquém. E tinha uma especialidade, algo que era inerente à transcendência dele, que era, além de trino presidente triado, representante da força curadora dentro do sistema do amanhecer. Assim como Tumuxi era o evangelizador e Araquém o executivo, né? Mas antes de qualquer coisa, os três eram os trinos presidentes triadas, representantes das raízes do amanhecer. E o trino Ajaran veio complementar essa chave, sendo o coordenador para os templos externos. Mas ele estava na decrescência abaixo dos trinos raízes, né? Que a gente fala não só no Turigano, mas na estrela sublimação, as três raízes do amanhecer. Enfim, então algumas pessoas acabam querendo diminuir o trino, dizendo que ele era o trino curador, como se isso fosse diminuir. Pelo contrário, né? Todos nós queremos uma cura para a nossa vida, seja uma cura emocional, seja uma cura física, seja uma cura financeira, todos nós buscamos a cura. A partir do momento que a gente exclui, que a gente deixa de reconhecer o trino na condição dele, a gente também exclui o que vem ou o que ele representa, né? É algo simples e claro que a gente tem que entender muito bem. Por isso que eu disse, aqui a gente não está em família, a gente está no sistema, na doutrina do Vale do Amanhecer. E aí, continuando a carta do Trino. Hoje, sou os olhos da espiritualidade maior, o único e legítimo trino presidente triada, representante destas raízes. Inevitavelmente, sinto-me na obrigação de honrar este legado. Bem sei que neste plano físico não há autoridade capaz de apagar a história de Tia Neiva e seus feitos. Porque muita gente hoje, desde a época do Trino e hoje, tenta apagar aquilo que Tia Neiva trouxe. A cada dia a gente vive ataques
a tudo aquilo trazido pelo Pai Seta Branca através da tia Neiva, né? Não quero entrar em questões particulares, mas a gente vê isso a cada dia. E cabe a vocês analisar realmente isso. A cada dia tentam apagar tudo aquilo que a Clarividente trouxe e os ensinamentos dela, mantendo somente aquilo que convém a cada um dentro das falsas verdades, né? Repetidas várias vezes. Bem, então, continuando. E eu, meus irmãos, fui feito trino pelas suas mãos. Pelas mãos de quem? De tia Neiva, né? O trino dizendo. E não pela mão dos homens. Esta é a minha reflexão de todos os dias. Hoje, reporto-me em prece à nossa mãe e tenho pedido os poderes dos nossos mentores para que não venhamos a manchar ou a apagar todo o brilho dessa corrente. Peço a Deus dioturnamente que este acervo de curadores nos cure a todos sem exceção. Nos cure da vaidade, da calúnia e da perseguição. Somos limitados quando agimos pelos caminhos tortuosos traçados pelos homens, mas somos inatingíveis quando olhamos para o alto. Sei que não poderei errar e que, independente das ações humanas, tenho na condição de trino presidente triada Sumanã, primeiro mestre sol, curador deste amanhecer, uma grande responsabilidade que me pesa aos ombros perante esta doutrina e perante as gerações futuras que sustentarão nosso sistema doutrinário, evangélico e iniciático. Venho por décadas, no meu grito silencioso, buscando evitar a horizontalização dos valores emanados por nossa mãe clarividente. E peço a Deus que nenhum mestre, adjunto ou presidente negue ao seu semelhante o direito de exercer sua mediunidade. E hoje, pensando no amanhã, venho me colocar diante desta tribo, de coração aberto e livre de qualquer conveniência, mas sustentado pelas convicções e outorgas que tia Neiva e o Simiromba a mim conferiram. Sabedor de que não poderei me calar, venho em nome de Pai Seta Branca estabelecer alguns pontos que me competem na condição de trino presidente triada. Venho deixar claro e reafirmada a obra de tia Neiva, para que o mestrado, os filhos dos nossos filhos e as futuras gerações jamais se esqueçam que esta doutrina nasceu nos planos superiores e chegou até nós por meio dos seus olhos, para que as eras vindouras saibam que esta corrente nos foi emprestada e confiada para que conduzíssemos com esmero e honra dentro de uma hierarquia espiritual e divina que só cabe aos grandes iluminados e aqueles a quem lhes foi dada a devida outorga. Dispondo da força de Quataí 108 em tia Neiva, dou por assim formado a partir desta data o colegiado de trinos regentes, para a deliberação e condução hierárquica e espiritual da doutrina do amanhecer. Bem, então a partir daí, o nosso trino Sumanã, de forma pública e em vida, deixou claro, porque esse documento acabou chegando ao público na época, a pedido do trino, porque a gente não tem nada a esconder, a formação do colegiado. Então a ideia do trino o trino se manteria na posição de presidente e na condição de trino presidente, né? De trino triada, podendo tomar as decisões necessárias de forma individual, mas sempre iria escutar o coletivo. E as decisões, a partir desse momento, também seriam levadas ao colegiado de trinos que ele estava formando, né? Então, essa é a ideia do trino, uma ideia que vem desde lá de trás. Inclusive, existe uma reunião no YouTube, uma reunião da Centúria, onde o trino fala da necessidade de formar o colegiado,
Inclusive, o próprio Trino Ajaran fala do trino maior em respeito ao trino Sumanã e desta preocupação que o trino tinha desde lá de trás. Então, não é algo que foi criado agora. A formação do colegiado de trinos é uma formação onde que os trinos presentes iriam tomar decisões em conjunto. E cabe ressaltar aqui alguns pontos ainda nesta súmula de 2018 e que algumas coisas foram sendo reformadas na súmula de 2019, 29 de julho de 2019, praticamente um ano depois, e nas últimas consagrações e afirmações públicas do trino que estão registradas em vídeo e enfim, mas que tudo vem se somar. Então a base é a formação do colegiado de trinos. Então quero dizer para vocês que o nosso objetivo é conduzir a doutrina de forma conjunta, junto com os trinos regentes consagrados e os trinos regentes que irão ser consagrados, né? Para se incluírem, porque um dos projetos do trino era continuar na consagração de trinos regentes, pessoas com conhecimento doutrinário, pessoas com disposição em ser missionário de verdade, né? Em contribuir com a obra da clarividente. Então, esse era o objetivo que nós vamos dar continuidade, né? Além do objetivo de consagrar mais 2 trinos regentes triadas, que eu acredito que futuramente irão ser consagrados também. Porque o trino deu condição, né? No próprio vídeo o trino diz, né, que o trino regente triada naquele momento, quando o trino desencarnasse, iria assumir a condição de representar o próprio trino raiz, né? Não só ele, mas os trinos. Enfim, mas eu quero dizer que a nossa base é a formação do colegiado. E aqui é importante, ó, os trinos regentes representam como me outorga a hierarquia do amanhecer na realização de quaisquer consagrações, desde que sejam devidamente autorizadas por mim por escrito. Caberá aos trinos regentes a orientação doutrinária e evangélica dos templos do amanhecer. Não é uma responsabilidade dos trinos a condução administrativa, porque a condução administrativa cabe ao presidente, né? E ainda a questão doutrinária e evangélica, não existe imposição, e sim diálogo, conversa, para que possa ser mostrado para ele algo que talvez ele até aquele momento não tenha visto. Ninguém de nós é sabedor de tudo. Todos nós estamos a evoluir a cada dia e aprender coisa nova. Então, às vezes, tem um presidente de tempo que não sabe de algo e, por não saber, está errando, mas a partir do momento que é conversado, ele mesmo corrige os atos dele, né? Então é um trabalho em conjunto, ninguém aqui quer impor nada, ninguém quer humilhar ninguém, nós queremos ser missionários de Cristo, né? E como missionário eu sempre aprendi e digo, inclusive no meu trabalho, que a gente parabeniza em público e chama a atenção em privado. Então, ninguém aqui quer humilhar ninguém, a gente quer conversar através do diálogo, seguir a nossa jornada. Então, continuando aqui, na de 2018, que eu já estou acabando, mas o trino, nessa súmula que está pública, inclusive está lá na página doutrinadoamanhecer.com, essa página que está aqui em cima do vídeo, tem esta súmula nessa página, né, que vocês podem conferir. Então, aqui o trino, ele comenta nessa súmula de 2018, algumas coisas que são importantes a gente entender. Ninguém além desse colegiado que apresenta aos olhos de nossa mãe, tia Neiva, de pai João de Enoque, de pai Seta Branca e aos médiuns dessa doutrina poderá me representar ou deliberar sobre questões inerentes à condução da doutrina do amanhecer, hoje nos dias que seguirão. Dessa maneira, revogo qualquer disposições em contrário. Então, aqui o trino já tinha essa preocupação de revogar algum documento que tenha sido levado para ele de uma forma que a gente não sabe o porquê, essa preocupação dele, mas ele vem revogar já no dia 11 de julho de 2018. Né? E aí a gente continua em um ponto importante,
que o trino diz, né? Uma vez que os trinos Tumuxi e Araquém não estabeleceram ou outorgaram critérios acerca do futuro dessa doutrina, venho cumprir o que me cabe. Estes mestres, dentro dos seus juramentos e conduta doutrinária, livres de qualquer deslize moral, nós sabemos que existem 3 proibições dentro da doutrina, que é o cruzamento de corrente, a ingestão de bebida alcoólica e o uso de drogas. Isso é proibido para qualquer pessoa desde o desenvolvimento, né? Então, livre de qualquer deslize moral, tem a minha outorga física e espiritual para deliberarem somente em conjunto todas as questões e consagrações inerentes à doutrina do amanhecer. Este colegiado de trinos regentes deverá ser perpetuado para as futuras gerações. Então aqui é importante ressaltar o seguinte: o trino preocupado em não se formar mais ilhas dentro do sistema, porque ele acaba consagrando o mestre como trino regente, e uma das preocupações era que na ausência do trino presidente, na ausência do trino Sumanã, se formassem mais ilhas dentro do sistema. E a ideia do trino nunca foi essa, e sim a união. Então, o trino limita aqui que nenhum trino regente poderá, de forma individual, realizar consagração ou deliberar sobre alguma questão de importância doutrinária de forma individual. Então, isso é importante ressaltar. O trino já tinha essa preocupação de não se formar, agora que ele não está presente, ilhas, né? Então, um trino regente vai e faz o que quer de um lado, outro faz o que quer de outro, realiza a consagração e faz tal coisa. Não pode, né? Ah, Fábio, é você que está falando? Não sou eu. Essa súmula está pública e está assinada pela maioria dos trinos. Aqueles que não participaram da reunião, não assinaram, né? Mas a decisão do trino que consagrou cada um de nós é unânime, independente se o mestre estava ou não presente. Aqui está a lei, né? O que o trino determina é lei. Então, mais uma vez eu vou ler para que isso fique registrado. Estes mestres, dentro dos seus juramentos e conduta doutrinária, livres de qualquer deslize moral, têm a minha outorga física e espiritual para deliberarem. E aí está a importância, somente em conjunto, todas as questões e consagrações inerentes à doutrina do amanhecer. Este colegiado de trinos regentes deverá ser perpetuado para as futuras gerações. Isso é importante, manter a decrescência, né? Essa foi uma das preocupações do trino Sumanã. Então, assim ficou estabelecido no dia 11 de julho de 2018, né? Aqui está a assinatura do trino, lógico que essa daqui é uma cópia, mas no momento com o trino em vida, isso foi publicado, existe a original, né, que está guardada, e aqui a assinatura dos trinos regentes presentes nesta reunião que o trino comunica as suas decisões. Então, aqui nesta resolução já deixa muita coisa explicada, né? Não existe regente que possa realizar as consagrações de forma individual, né? As autorizações das consagrações, as consagrações elas são decididas somente em conjunto. Isso é importante até mesmo para resguardar que não se formem ilhas. Se acontece isso de forma individual, não tem valor espiritual dentro do Sumanã. Tem em nome da pessoa sozinha, né? Mas dentro dessa decrescência não tem. Isso está registrado. Bem, e aí, em 2019, no dia 29 de julho de 2019, um ano depois, o trino refaz esta resolução, né, esta súmula, alterando algumas coisas, inclusive a formação do colegiado, as pessoas que naquele momento estavam com o trino e que estavam participando desse colegiado. Então, a resolução está pública também, né? Para aqueles que queiram, está na página Doutrina do Amanhecer, para que fique claro para todo mundo.
E onde que o trino também revoga qualquer disposição em contrário desta resolução, assim como ficam revogadas quaisquer outorgas por mim firmadas a quem quer que seja em data anterior à formação do colegiado de trinos regentes a presente resolução. Que se registre e se cumpra. Vale do Almacê, Planaltina, 29 de julho de 2019. E essa também está na internet, né? Esta resolução. Bem, meus irmãos, então o que eu quero dizer é o seguinte. Estas resoluções, elas são dentro do sistema doutrinário, dentro da decrescência espiritual que a gente acredita, vinda de Tia Neiva, são as resoluções que vão nos nortear no nosso trabalho, né? No trabalho do colegiado. É lógico que eu estou aqui nesse vídeo, né? Me colocando à disposição de vocês, mas é em cima do conjunto, né? Do grupo que queira trabalhar dentro destas orientações do Trino Sumanã, dentro das orientações que o Trino fez na resolução 001 de 2018, na resolução 002 de 2019 e dentro dos registros feitos em vídeo e em consagrações, alterando algumas questões destas resoluções, mas mantendo-se a base a mesma, né? Mantendo-se a estrutura que vai nos nortear no nosso trabalho. Então, esse vídeo ficou um pouco largo, precisava esclarecer isso, esclarecer que a gente não está e nem deseja trabalhar de forma individual, que a gente busca trabalhar de forma coletiva, em benefício do sistema. Lembrando, mais uma vez, que nós somos missionários, né? E que a gente não quer, em nenhum momento, cometer erros, né? Caso isso aconteça, tenham certeza que é no sentido de acertar, que a gente pode ter errado. Mas o nosso desejo é somente manter a doutrina da clarividente, né? A espiritualidade, a meu ver, ela é perfeita e ela trouxe como deveria ser. Então a gente não considera as mudanças acontecidas de 2008 para cá, né? Porque antes de 2008 a gente estava na estrutura dos trinos, né? Na estrutura da decrescência da doutrina única. Então, muitas alterações que aconteceram de lá para cá não vão ser levadas, a sério, não vão ser levadas pelo grupo. De qualquer forma, o nosso grupo está à disposição de todos, né? Inclusive daqueles que queiram somar dentro de um trabalho missionário, dentro de um trabalho dentro da verdade, dentro de um trabalho honesto, né? Aqui a gente não deseja gregorinhos, a gente não deseja os famosos anjos de asinha negra, ditos pela clarividente, inclusive tem uma aula dela falando muito sobre isso, né? E falando de forma clara a tristeza que ela tem em relação a essas pessoas que não somam em nada e que só querem destruir o sistema, né? Querem destruir as pessoas, sendo que o próprio passado delas as condena. Então a gente não está aqui para rever isso, e a gente está para fazer uma doutrina verdadeira, querendo acertar, querendo melhorar e querendo trabalhar em conjunto. Aqueles que queiram trabalhar de forma coletiva são muito bem-vindos, né? E aqueles que não, eu só tenho a dizer, salve Deus. Então, por hoje fica esse esclarecimento, que a gente tem o norte que o Trino deixou público, o norte que o Trino mesmo deixou pra gente. Todos os questionamentos poderiam ter sido feitos em vida a ele, para que ele pudesse alterar qualquer coisa dentro de todos os registros feitos, não só nas resoluções, como nos vídeos que estão postados neste canal. Se o Trino não fez, porque teve tempo de rever qualquer coisa que ele tinha feito ou falado, não fez, então a gente segue dentro das determinações deixadas pelo nosso Trino, presidente Triada Sumanã. Salve Deus! E boa sorte a todos meus irmãos e feliz 2021.